Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse módulo 2, que a gente está falando sobre as fórmulas e funções mais básicas. No vídeo de hoje a gente vai abordar essas funções de data e hora. Então a gente vai passar por algumas funções que não estão exatamente nessa lista aqui, mas que estão aqui no nosso menu. Basicamente, as funções de data e hora, elas têm várias aplicações no nosso dia a dia. A gente pode ver aqui que a gente pode fazer por meio de totalização, padronização, cálculo mesmo de datas, diferença de datas. O departamento pessoal mesmo utiliza bastante essas funções de data e hora, e para fins de cálculo de quanto tempo que você trabalhou, calcular quantas horas do dia que foram trabalhadas, assim por diante. Então, vamos lá. A gente tem a função DataIm, que a gente colocou aqui dentre as funções que vão ser trabalhadas. A função DataIm, ela tem essa aplicação que calcula mais ou menos aproximadamente 30 dias após aquela data inicial. Não exatamente 30 dias, mas um mês. Ela vai jogar um mês para frente daquela data que você estabeleceu. Só que tem um pequeno probleminha que a gente vai mostrar depois e a solução para qual fórmula que você utilizaria. Então aqui, por exemplo, eu quero calcular quantos meses tem a partir dessa data inicial, eu posso utilizar a DataIm. Então eu coloco aqui, eu quero gerar um relatório, por exemplo, eu quero que no cabeçalho tenha o mês e o ano, por exemplo. Aí depois eu vou configurar isso aqui, a formatação, vou selecionar aqui de data, vou colocar aqui o formato que eu quero. Se ele não estiver entre os que eu preciso, eu posso até colocar um outro, estabelecer aqui conforme o que eu quiser. Estabelecer aqui março de 2012, por exemplo. Aí vai ficar o mês e o ano. Então, aqui não está mostrando, né? Claro que a gente ocultou, mas observe que aqui ele está pegando o dia 1 do mês 1 de 2024. Aqui ele não está mostrando, mas é a mesma informação, dia 1 de fevereiro de 2024 e assim por diante. Então é o primeiro dia de cada um dos meses. Quando é o primeiro dia até o dia 28, não tem problema nenhum você utilizar essa função, porque ela vai pegar e vai jogar o próximo mês. Agora observe quando você não está utilizando exatamente o primeiro dia. Se eu fizer, por exemplo, aqui, deixa eu colocar aqui, vou apagar essas informações. Então, se eu estou pegando aqui, por exemplo, o dia 31 de janeiro, e eu quero que ele calcule data M, próximo mês. Deixa eu tirar aqui que eu coloquei um a mais aqui. Próximo mês a partir dessa data. Ele pegou certo o mês de fevereiro, ele pegou o último dia daquele mês, 29. Só que se eu der sequência, observe que ele pegou o dia 29 aqui. Aqui o limitador do último dia do mês de fevereiro de 2025 era 28, porque não é ano bissexto. E agora, de agora em diante, ele vai ser somente o dia 28. Porque não tem nenhum mês que não tenha menos do que 28 dias. Todos os meses têm pelo menos 28 dias. Mas também tem meses que não vão ter 29 dias, 30 dias e 31 dias. Então, é para isso que, para essa finalidade, até 28 dias, você pode utilizar a DataIm. Se você está utilizando no fim do mês, e você quer que ele calcule corretamente a data do fim do mês, é melhor utilizar a fórmula fim-mês. Essa fórmula é específica para isso. Aí você coloca a quantidade de meses, ele vai fazer o mesmo procedimento, vai jogar no último dia do próximo mês, e aí você vai ter a fórmula correta. Então aqui ele respeitou o último dia, observe que aqui era 29, ele pulou para o dia 31, para o dia 30, e assim por diante. Os anos bissextos ele vai respeitar, quando não é bissexto ele vai jogar 28 de fevereiro. Então, em 2028 você vai ver aqui que tem ano bissexto de novo. Quando você precisar utilizar mais que 28 dias, é melhor usar fim-mês. Quando você precisar de uma data específica, por exemplo, dia 29 de todo mês, então utiliza essa data aqui, só que aí você vai ter que tomar aquele cuidado, porque nos anos que tiver 28 de fevereiro, aí você vai ter que jogar essa condicional para ser dia 28 de fevereiro. Tá.
ela funciona tanto positivo, essas funções aqui elas funcionam tanto positivamente quanto negativamente. Então, por exemplo, se eu fosse colocar aqui para ir para trás, aí eu colocaria negativo, ele vai jogando um mês para trás de cada um daqueles períodos que eu coloquei. A mesma coisa na data M, eu posso jogar para ele jogar negativo, então ele vai voltando. Então observe que a gente pode rapidamente obter o fim do mês, ou 30 dias lá a partir daquela data inicial, contanto que seja até 28 dias. A fórmula dia-trabalho, ela já é um pouco diferente. Ela tem uma aplicação para você obter, por exemplo, os dias úteis, sem considerar sábados e domingos. Aqui eu já fiz um cálculo numa outra planilha para a obtenção dos feriados. Então vamos lá. A gente já sabe quais são os feriados de janeiro de 2001 até 2031. Eu já fiz essa coleta de informações aqui. Então eu poderia utilizar essa função agora do dia-trabalho. Por exemplo, digamos que eu queira saber um dia de trabalho a partir de 1 de 2001 aqui, que seja. Aí 30 dias após aquele dia. Então, eu coloco essa função, ele vai me dar que 30 dias úteis vai cair no dia 13 de fevereiro. Só que essa função ela não está considerando aqui, por exemplo, os feriados, eventuais feriados. Vou colocar aqui só para fins de ilustração uma função que parta a partir do dia 25 de fevereiro. Então, 25/2 foi uma segunda, foi um domingo, né? Vou colocar do dia 23 de fevereiro. Deixa eu só confirmar que dia da semana que foi. Essa é uma outra função muito útil também no Excel, que você consegue saber rapidamente qualquer data que já passou, né? Qual dia da semana que era. Aqui foi uma sexta-feira. Então, dia 23/2 foi uma sexta-feira. Se eu quisesse saber dia, trabalho, a partir dessa data, dia 23/2, então aqui ele já achou que o próximo dia útil, teoricamente, seria uma segunda-feira. Mas essa segunda-feira é carnaval. Então, se eu não quero que seja essa data aqui, eu teria que colocar o feriado. Se eu colocar diretamente aqui como todas essas datas sendo... Deixa eu só mudar aqui para 2001. Então aqui ele vai pular a segunda e a terça, porque elas estão como feriados nesse período, nesse intervalo. Observe que aqui eu coloquei a fórmula, dia-trabalho, coloquei quando que é a minha data inicial. Minha data inicial aqui era uma sexta-feira. E eu coloquei quantos dias úteis eu quero após essa sexta-feira e que ela respeite o feriado. Ele pesquisou e encontrou 2 feriados, que são as datas que eu informei aqui que eram feriados, entre o dia 23/2 de 2001 e o dia 20, no caso, a partir desse dia 23, o próximo dia útil vai ser justamente uma quarta-feira, que é esse dia aqui. Então ele pulou o recesso, né, de carnaval, que o pessoal costuma não ter expediente, pulou o dia 27, que é o carnaval efetivamente, que é o feriado que conta, e aí jogou para cá. Porque eu coloquei considerando que esse daqui é um recesso e que não haveria expediente nesse dia. Mas se eu tirar aqui, por exemplo, a segunda-feira já é o dia útil, porque ela não está aqui como feriado, observe. Ele procurou nesse intervalo inteiro de feriados que eu informei, ele encontrou 2 datas aqui que eram feriados, e aí retornou para mim apenas o próximo dia útil. Como aqui segunda e terça eram feriados, ele pulou esses 2 dias e retornou o próximo dia útil à quarta-feira. Então observe como ela é uma fórmula muito boa para você utilizar quando você precisa saber prazos. Se eu preciso contar prazos, se eu trabalho no escritório e eu preciso respeitar prazos, como a gente tem na contabilidade no nosso dia a dia, nas nossas obrigações. Se eu tenho um prazo para responder para a Receita Federal, que é contado em dias úteis ou dias corridos, vai mudar muito a informação.
Se eu tenho um dia útil, dia corrido também para fins de pagamento de verbas trabalhistas, também eu preciso saber exatamente quando cai essa data. Às vezes os sistemas eles podem não considerar um feriado municipal. E aí você pode ter esses feriados municipais na sua lista, que nem aqui eu coloquei os feriados de Maringá, que eles pulam para segunda-feira, então tem uma regra específica, você tem que fazer o cálculo e ver quando que vai ser o próximo dia dia útil, no caso dessa regra de Maringá, né? Então, justamente para você evitar esse tipo de problema, você pode fazer com que o Excel calcule exatamente quando que é o dia útil após aquela data. E se eventualmente der algum problema, você pode provar por meio de documentos, por meio da lei municipal, que aquela data era um feriado. Então, observe a utilidade dessa função dia-trabalho. Além da dia-trabalho, a gente colocou aqui nas fórmulas de data a função do dia, mês e ano. E eu vou mostrar também mais algumas funções que é as que o Anderson costuma utilizar no dia a dia lá, que é a data diff. Então, é dia, mês e ano. Para que serve eu calcular, saber qual que é o dia, ou mês, ou ano? Eu posso fazer totalizações de relatórios. Por exemplo, se eu quisesse saber aqui dessa empresa, igual mês, aí eu quero saber quanto que teve nesse mês, efetivamente. Aí eu posso fazer da seguinte forma, eu posso copiar essa fórmula para todos. Então eu tenho 12 meses, eu posso fazer um soma C. Aí toda vez que ele encontrar o mês 1, então esse critério aqui vai ser o intervalo de critério. O meu critério é 1, que eu quero somar só janeiro, por exemplo. Eu posso colocar os salários pagos em janeiro. Observe, eu rapidamente obtive a somatória do total de janeiro. Eu poderia colocar isso em células, por exemplo, que nem aqui. Aí colocar para seguir essa sequência até o 12. Então, rapidamente, deixa eu substituir aqui o meu critério por uma célula, que fica melhor para eu poder trabalhar com essa informação. Aí eu vou colocar as travas, é claro. Com F4. Eu vou tirar a trava da linha que eu quero que ele faça a totalização. Então, eu rapidamente tive aqui a totalização por mês. Se eu quisesse saber por ano, vamos dizer que aqui tem 25. Então, eu utilizaria a fórmula igual ano. Aí, beleza. Aí eu teria que colocar aqui 2024. Então, eu já teria aqui uma totalização por ano. E se fosse por dia, alguma eventualidade eu precisasse saber, por exemplo, num determinado dia do mês, quanto foi pagamento, assim por diante, eu poderia também fazer a separação isolada apenas do dia. Agora, vamos dizer que eu preciso saber uma totalização por mês e ano. Aí já começa a compensar você a trabalhar com a função de texto, porque aí você economiza tempo. Você pegaria, por exemplo, a célula onde está o mês, e o dia e o ano, e você colocaria o formato que você precisa, por exemplo, mês, mês, ano, ano, ano. Não precisa ser minúsculo, eu coloquei aqui por engano, mas não tem problema nenhum. O Excel entende que é mês, mês, ano, ano, ano. Aí eu colocaria aqui essa função também. Então, por exemplo, 01 de 2024. Aí aqui ele vai entender. Aí eu posso colocar posso fazer isso daqui para baixo agora, ele vai pular mês, se eu não me engano, ele já vai respeitar certinho. Então eu já tenho uma totalização por mês daquele período. Observe que o Excel rapidamente já fez essa totalização. Funciona da mesma forma no Libre. Você faz essas totalizações utilizando as funções. Às vezes compensa usar a função de texto, que aí você já obtém o mês e o ano já de uma vez. Às vezes compensa você utilizar a função dia, mês e ano, ou dia e mês, ou só dia, a depender da sua necessidade. Dia da semana, a gente já até mostrou nessa planilha do feriado, é para quando você quer saber qual dia da semana que uma data efetiva se refere. Então, ele vai contar domingo, segunda, terça, de 1 a 7, os dias da semana. E você rapidamente pode saber, aqui a pessoa, por exemplo, é uma sexta-feira, esse dia aqui, qualquer dia, de qualquer data. Você coloca, ele já vai te dar qual dia da semana que aquela data caiu.
Ela é útil para você saber, então, essas finalidades, e para cálculo também de feriado municipal, como o de Maringá, que a gente tem que saber quando é que caiu aquela data. Se Maringá, se ele não cair num domingo ou num sábado, ou na própria segunda-feira, quando ele não cai num domingo ou num sábado, ele puxa para segunda-feira. É a regra, é a lei municipal, e é assim que eles pretendem fazer também com muitos feriados nacionais em breve, para fins de evitar aqueles recessos que tem de quintas ou de terças, quando emenda a segunda, quando emenda a sexta, para poder ter um aproveitamento melhor do trabalho, né? Tá. Fora essas funções, a gente vai abordar também mais algumas aqui. Tem algumas funções que vocês vão encontrar mais aqui no nosso menu. Aí, com essas funções de data e hora, eu utilizo bastante essa função agora. Por exemplo, eu quero saber que hora que é agora, a hora exata. Ele vai me dar a hora e a data. Se eu quero saber, por exemplo, somente a hora, eu teria que colocar agora. E aí sim, a hora. Somente a hora. A função... deixa eu ver aqui, tem uma outra função... hoje. Tem uma função que é apenas para você saber que data que é o dia. Aí você escreve hoje, abre parênteses, fecha parênteses, ele já vai te dar o dia exato. Se você quer saber apenas o dia, se você quer saber a data e a hora, eu utilizo essas funções mais para fins de criação de lote, de lançamentos, para eu poder excluir apenas aquilo que eu importei naquela exata hora, naquele exato minuto. Então, eu evito assim que eu tenha que ficar procurando qual foi o primeiro lançamento importado, qual foi o último. Eu consigo excluir tudo de uma vez se eu eventualmente fizer alguma importação incorreta, na empresa incorreta ou assim por diante. A função dias, ela é mais no LibreCalc, se não me engano, ela não vai ter aqui no Excel. Deixa eu ver se ela vai conseguir calcular. Igual dias. Não, ela tem no Excel, é meses que não tem, né? Meses não tem. Então, algumas funções vão ter mais no Excel, não vai ter no LibreCalc, como a gente já falou em uma outra oportunidade, num outro vídeo, enquanto que outras vão ter no LibreCalc e não vão ter no Excel. Então, você vai ter as duas possibilidades. Você vai ter que se adaptar com a função e com a questão dessa fórmula, né? Então, por exemplo, a DataDiff, a gente até falou naquele vídeo do Excel, eu até estava comentando com o Anderson, essa DataDiff, ela, apesar de não estar no cadastro, no catálogo de funções aqui do Excel, ela funciona. Por incrível que pareça, o Excel não colocou aqui no catálogo dela. Então aqui não tem a DataDiff, mas ela funciona da mesma forma. Então você pode colocar aqui DataDiff, aí você coloca um período inicial e um período final, e coloca o critério que você quer que ele te retorne. Se não me engano, assim. Então aqui, por exemplo, houve um mês apenas de intervalo. Se eu quiser saber em dias, aí ele me daria a quantidade de dias. Se fosse um intervalo maior, por exemplo, eu vou colocar aqui até igual hoje, igual DataDiff. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, em meses, quanto que teve de meses. Eu não coloquei a data, né? Aí a data inicial, a data final e a quantidade de meses. Ou então, se eu quero saber em dias. Então, para isso que serve essa DataDiff, para saber a diferença entre datas, entre duas datas. A função dias é para saber a quantidade de dias que houve entre duas datas, mas não necessariamente você precisa usar ela, você pode já utilizar igual uma data menos a outra, porque o Excel ele faz esse cálculo justamente, por exemplo, entre essa data menos essa data, como todas essas datas são números, como a gente já falou em outros vídeos, ele faz um número menos o outro. Ele vai achar que entre 45.292 e 45.352 há 60 dias, que é justamente 2 meses entre essas duas datas. A função meses ela vai
suprir a necessidade da data diff. Se você precisar saber apenas meses que há entre duas datas, você utiliza essa meses. Enfim, as funções de data e hora a gente já abordou basicamente todas no vídeo de hoje. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre a questão do autoaprendizado de funções, como que a gente pode pesquisar funções e aprender a utilizar elas, né? Que basicamente utiliza muito esse raciocínio das categorias de funções e enfim, das possibilidades que elas podem apresentar para a gente, né, da nossa necessidade. Então, dependendo da nossa necessidade, a gente vai encontrar mais facilmente por essas categorias. E assim por diante, a gente vai iniciar um módulo de funções que utilizam a lógica, né, essas funções mais específicas, e de tratamento de dados, enfim.